Mão de obra nesse país é complicado, né? Fala a verdade. Eu tenho certeza que você fala essa frase pelo menos umas 2 vezes por dia. Não, olha, tá complicado, geração Z então, pior ainda. E o assunto aqui é esse, gestão de pessoas. Como é que você faz para ter uma equipe de alta performance? Acredite, não é fácil, mas é possível. Não sei se você me conhece, meu nome é Pedro Civale. Eu fui o chefe secreto do Fantástico, sabe? Quando o empresário se disfarça e vai trabalhar no show de fábrica da própria empresa, e é filmado, aí tem a revelação. Eu participei desse quadro no Fantástico. Eu já fundei 5 empresas de grande sucesso, já trabalhei dentro e fora do país, já fui CEO de multinacional alemã, então eu trabalhei na Espanha, no México, Portugal. Já fiz muito curso, já estudei muito sobre gestão de pessoas, sou um especialista em pessoas e comportamento humano, então eu sei do que eu estou falando e o papo aqui é um papo reto com você, empresário, que quer de verdade ter uma equipe de alta performance. Então faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal, porque esse canal aqui é para você, empresário, se especializar, aprender como de verdade crescer e não tem como crescer sem ter uma equipe grande. Quantas pessoas falam, Pedro, como é que você dá conta de 3 mil funcionários? Como você não perde todos os seus cabelos? Enquanto você enxerga 3 mil problemas, eu enxergo um exército de pessoas com 3 mil soldados prontos para executar uma missão. É possível, acredite em mim. Mas vamos lá, vamos começar pelo assunto básico, que é feedback. Como é que você dá feedback para o seu funcionário? É estruturado? Como é que você faz a avaliação? Vamos começar antes. Como é que você faz a avaliação de desempenho? Pedro, eu nem faço avaliação de desempenho. Se você não tem uma metodologia, você está tentando do jeito que você sabe. E eu vou falar uma coisa para você, o que funcionava há 10 anos não funciona mais. Não sei se você sabe, eu já fiz essas contas. Até 2030, 50% do mercado vai ser geração Z. E quando eu falo mercado, são seus funcionários e seus clientes também. Então se você não for especialista em pessoas, nem adianta tentar empreender nesse cenário atual. Tudo começa na contratação. Vamos lá. Quando você contrata alguém, você precisa contratar usando 2 critérios específicos. Uma é a parte técnica, outra é a parte comportamental. Você pode perceber, todo mundo contrata pela parte técnica, mas demite pela comportamental. Analise as últimas demissões que você fez aí. Vê se não foi exatamente assim. Porque no currículo, um treinamento é muito mais fácil de analisar. E como é que analisa comportamento? E olha só como é que beira a loucura. Você contrata pela técnica, demite pela comportamental e não tem uma ferramenta clara para analisar perfil de comportamento na hora de contratar. Vê se faz sentido isso. Não faz sentido nenhum. E depois fica reclamando. Só para você entender o perfil de comportamento é mais ou menos o seguinte. Assim como a gente tem uma anatomia física, nós temos uma anatomia cognitiva. É o modelo mental nosso. Como é que é? Assim como tem uma aparência do seu cérebro. E é traduzido em 9 perfis de comportamento. Então, para cada tipo de função da sua empresa, tem um perfil de comportamento que funciona mais ou menos, tá? E não adianta você contratar o perfil errado para a função certa. A pessoa tem um perfil técnico maravilhoso, mas não tem o perfil da área financeira, tem um perfil da área comercial, tá trocado isso. Você precisa analisar, porque o seu funcionário não vai conhecer sobre isso. E é o que eu falo. Se você contratar o perfil errado e falar que vai treinar, é a mesma coisa que você contratar um anão para jogar basquete e falar que vai treinar ele. Vai funcionar? Não. Ele vai ser esforçado, você pode pagar bem ele, pagar bônus, tudo, mas não vai funcionar. Então, primeira coisa é a contratação. Se não contratar certo, não adianta treinar essa galera e nem dar feedback e nem avaliação de desempenho. Começa ali na contratação. Depois disso, aí sim, vem o sistema de avaliação de desempenho e um plano de desenvolvimento pessoal e profissional. Uma avaliação de desempenho estrutura a forma que ele vai ser avaliado. Tem que ter uma regra clara. No primeiro dia de trabalho dele na empresa, ele vai receber a regra em que ele vai ser avaliado. E ele vai se autoavaliar logo no primeiro dia de trabalho dele. Mas no primeiro dia você não conhece ele, você não consegue avaliá-lo. Mas ele se conhece. E ele vai dar uma nota para ele no primeiro dia, em todos os pontos que você determinou ali como requisitos para aquela função. E aí você vai falar para ele, daqui 45 dias eu vou te avaliar nos mesmos critérios, tá bom? Você percebe como começa a clarificar isso tudo? Lógico que tem um método, uma estrutura para fazer isso. Inclusive, tem o kit de avaliação de desempenho, que se você quiser esse kit, tem um link aqui embaixo para você ter acesso ao kit de avaliação de desempenho. Ele faz tanto o mapeamento de perfil, para você contratar do jeito certo, como te ensina como é que faz a avaliação de desempenho e dá uma estrutura completa para você fazer isso.
Depois que você faz ele fez a autoavaliação, você vai avaliá-lo. Aí tem que fazer um cross-check. O que é cross-check? É uma palavra bonita, né? Você vai colocar lado a lado as duas coisas e vai confrontar uma coisa com outra, tá? Aí abre um campo para discussão, para conversa, para confrontar notas e não opiniões, para confrontar processos e não situações isoladas. E disso sai um plano de ação completo para você conseguir melhorar esse funcionário. Dali sai o plano de desenvolvimento profissional e pessoal dele. É assim que se faz. E depois disso você tem que exercer 3 níveis de liderança, 3 camadas. A primeira camada é operacional. O que é isso? Você contratou um profissional e você não aceite nada menos do que algo profissional de volta. Você está pagando por aquilo, não aceite nada menos que isso. Aqui é o nível de pressão que toda empresa precisa ter. Pressão, Pedro? Sim, tem que ter um nível de pressão. Pressão baixa dá moleza, pressão alta dá problema cardíaco. Na sua empresa é exatamente igual, que nem pneu. Tem que ter um nível de pressão correto, da maneira correta. Sua empresa tem que andar calibrada, meu irmão. Deu para entender? Depois tem o segundo nível de liderança. Não estou falando de hierarquia aqui, estou falando de camadas de liderança que todo líder tem que exercer. Que é o nível de mentoria, que é exatamente esse processo na avaliação de desempenho do plano que você vai montar, como ele vai se tornar melhor dentro da sua empresa. Você é o responsável, ele não vem pronto do mercado, é você que precisa desenvolver ele aí dentro. E a geração Z busca isso, busca um lugar que ela possa crescer, que ela é ouvida, que tem estrutura. Sem isso, eles vão embora. Ah, Pedro, mas eu não quero a geração Z. Até 2030, metade do mercado vai ser geração Z. Ou você aprende a trabalhar ou vai ficar sem mão de obra. Entenda isso que eu estou falando. E depois tem a terceira camada de liderança, que é a camada visionária, ou seja, minha empresa vai crescer, você tem que ter um plano de crescimento. E minha empresa crescendo vai ser incrível. Para mim? Não. Para eles também. Lógico que para mim tem que ser. Mas o que muda na vida do meu funcionário é a empresa crescendo. Isso precisa ficar claro para ele. Ninguém vai engajar no seu sonho de comprar uma casa melhor e trocar de carro. Ele vai engajar no sonho da empresa crescer e como é que eu cresço junto com isso? Aí é engajamento. Salário não dá engajamento, crescimento dá engajamento, desenvolvimento dá engajamento. Salário compra a mão de obra lá no nível 1 e você quer que ele engaje porque você paga o salário dele. Ele não vai engajar, ele vai ficar desmotivado, porque ele não tem como se desenvolver e não tem como crescer na sua empresa. Ah, Pedro, eu não acho isso justo. Você pode não achar, mas é assim que funciona a mente humana. Aí você vai ficar reclamando ou tem um método que funciona. Aí quero dar uma pancada agora, então põe o capacete que vai uma pedrada. Enquanto você está reclamando da mão de obra, o funcionário está reclamando de você. Existe uma pesquisa do Instituto Gallup, porque 79% dos funcionários não gostam da empresa que trabalham. Por quê? Não é bem estruturada, não tem uma liderança clara, não tem um método. E essa é responsabilidade sua. Você não está contente com a mão de obra e a mão de obra não está contente com você. E alguém precisa mudar essa situação. Você acha que vai partir deles? Não, só pode partir de você. Então para de reclamar e se mexe. Usa um método. Como eu falei, quer ter acesso ao método? Tem aqui embaixo um link para você. Começar pelo menos esse processo, tá bom? Então, olha, eu sei que foi um vídeo um pouco duro, mas eu quero que você acorde para isso. Eu quero que você realmente desperte, que está nas suas mãos se tornar um especialista em pessoas, para a sua empresa crescer. É muito legal ser empresário quando você tem algo estruturado. Acredite, eu sei do que eu estou falando, sou empresário como você. Eu não sou youtuber, apesar de estar aqui no YouTube. Eu sou empresário como você e eu parei aqui para fazer esse vídeo e esse canal eu abri para te ajudar porque eu já passei por isso, eu sei como é, eu sei que dói mão de obra, eu sei que não é fácil. Não é fácil, mas é possível. E aí, só para fechar aqui, você fala mão de obra dá trabalho. Não, mão de obra não dá trabalho, mão de obra é o seu trabalho, empresário. Então acorda. Então deixa um like aqui nesse vídeo, ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse e tamo junto nesse desafio gigante que é mão de obra.